Continuando a nossa aula hoje de terça-feira, vamos dar continuidade em ética. Terça-feira passada, dia 19, nós falamos sobre amigos que necessitavam de cuidados especiais e vocês fizeram os exercícios da página 34 e 35. Eu acredito que a maioria respondeu entre as primeiras respostas e a segunda, que a maioria já tem conhecimento, já sabe como se tratar e como se portar com crianças e até mesmo adulto que venha ter alguma necessidade e acompanhamento especial. Vocês leram, né? Entenderam? Gostaram? Página 36. O exercício 5 tá assim, ó. Escreva abaixo de cada imagem a que deficiência ela se relaciona. A primeira figura aqui é de um senhor, é uma deficiência visual. A segunda imagem é uma deficiência física ou motora. E o último quadradinho é uma deficiência auditiva, tá? O 4, o 6 e o 7 são respostas pessoais. Quando retornar às aulas presencial, eu vou corrigir todos os livros que necessitam de respostas pessoais, tá? Na página 39, vocês aprenderam algumas letras e números que o alfabeto em libras. Página 40, estava assim, ó. Descubra a mensagem representada com as configurações das mãos da língua brasileira de sinais, que são as libras, né? Depois escreva no espaço abaixo. Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Novamente, o que é inclusão? Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Eu tenho certeza que vocês leram essa página, a página 40. Eu gostaria de ler com vocês a parábola do filho pródigo, assim como a semana passada eu li para vocês aquele texto da Casa dos Meus Espelhos. Mas a parábola do filho pródigo é uma parábola grande. A nossa aula hoje ela vai ser um pouco mais extensa por conta de um monte de conteúdo. Mas depois você dá uma lidinha nessa parábola do filho pródigo. Esse texto ele tem na Bíblia Católica, ele tem na Bíblia de Testemunha de Jeová, ele tem na Bíblia de kardecistas e tem na Bíblia evangélica. É um texto bem que contempla todas as religiões, tá? Então, depois você dá uma lida, é um texto muito lindo. Esse pai e esse filho, eles têm valores que nós vamos estar falando nesse bimestre agora, que nós estamos entrando no segundo bimestre. Ele apresenta valores tão ímpar e nós vamos estar falando agora. Quais são esses valores humanos que esse pai apresentou nesse texto? Você vai ver que são valores de verdade, valores de amor, valores de paz, de não violência, valores de retidão, coragem, honestidade, humildade e, principalmente, ele apresentou valores de compaixão. Hoje nós vemos que com essa pandemia, o mundo inteiro precisou de se mobilizar com valores para atender ao seu próximo e ao seu semelhante. O Brasil, o nosso país, mesmo com todas as dificuldades dele, o nosso povo, o povo brasileiro, pensa num povo melhor que existe no mundo. Não tem. Se vocês viajaram já para fora do país, para outros países, vocês puderam perceber que cada um tem as suas características. Agora, povo solidário, amigo, companheiro e aberto sempre a pessoas como o Brasil não tem, viu? Então vamos lá. Caminhando nesse
nesse novo bimestre, nós vamos falar sobre esses valores humanos que são verdade, amor, paz. Presta atenção que a professora vai falar. E eu com isso? Escuta bem. Você sabia que para conviver bem nas comunidades, nós devemos respeitar as regras de trânsito que existem tanto para motorista quanto para pedestres? Você sabia que a solidariedade e a empatia ajudam a melhorar a sua vida e a de todos que o cercam? Sabia? Você sabia que educação, saneamento básico, segurança e outros serviços básicos devem ser fornecidos pelo governo para ajudar no pleno funcionamento das comunidades? Sabia ou não? Nós já discutimos isso, hein? Inclusive foi em geografia. Até tinha perguntas que, e se você fosse político, você aprovaria todas as leis? O que você faria para a população? Lembra? Lá foi mais ou menos no finalzinho de fevereiro. Página 44, abre aí no seu livro. Vamos lá. Agora iniciamos na aula de hoje mesmo. Primeiro foi uma introdução e uma correção da semana passada, tá? Página 44. Já estudamos em outras unidades sobre o trânsito, mas à medida que crescemos, o conhecimento também vai se aprofundando. As leis de trânsito não se limita só aos carros. Elas são bem maiores e mais abrangentes do que imaginamos. O direito de ir e vir é para todos, mas transitar, isto é, locomover-se pelas ruas de uma cidade, seja em algum transporte ou a pé, é necessário organização. O trânsito é uma coisa séria, porque põe a vida do outro, de certa forma, sobre a sua responsabilidade. Para entender melhor este raciocínio, é simples. Observe. Quando um pedestre caminha pela calçada, podemos analisar vários fatores que dizem respeito ao cumprimento da lei e da ordem, também da proteção de todo cidadão. O pedestre não deve sair da calçada. A rua é para o transporte terrestre. As calçadas devem estar bem cuidadas, sem buracos, sem amontoados de lixo ou carros estacionados. Ainda que na rampa da sua garagem, no meio da calçada. Tudo isso vai fazer com que o pedestre desça e ande pela rua. Mesmo no cantinho perto do meio-fio é perigoso, pois existem as aberturas para a água da chuva descer e os carros estacionados. Então, um simples caminhar pela rua, muita coisa não depende só do pedestre, mas dos condutores e do próprio governo. Isso é um fato. Percebeu na nossa leitura? Você andar na calçada, depende dela estar perfeita para andar, não ter buraco, não ter lixo, não ter carro estacionado, as vias estar bem colocadas e bem certinha para o pedestre poder andar. Outro ponto é a poluição. O incentivo a locomover-se de bicicleta é uma medida muito inteligente usada em muitos países desenvolvidos. Além de educar para o meio ambiente, se a quantidade de carros diminui, logicamente o trânsito será mais livre de congestionamentos e a forma como nos locomovemos na cidade, seja a pé, de bicicleta e de demais transportes, demonstra como cuidamos do meio ambiente, de nós mesmos e dos outros. O trânsito também é uma ótima escola, é uma grande fotografia dos nossos hábitos comportamentais e é uma maneira de avaliarmos a nossa ética